disposta no inciso 8 do artigo 3º, far-se-á por uma entidade da Península e 2 do continente, Norte e Sul. Artigo 2º. Ficam modificados os artigos 7º e 8º, parágrafo único do artigo 11, artigo 12 e o artigo 16, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Em 15 dias a contar da data da publicação desta lei, as entidades mencionadas no artigo 3º indicarão os seus representantes e respectivos suplentes para integrarem o Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Armação dos Búzios. Artigo 8º. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, permitindo-se a recondução sucessiva por uma única vez. Artigo 11. Parágrafo único. A competência e atribuições da Presidência, Secretaria Executiva e Conselheiros será disciplinada no regimento interno do CONCEP, elaborado e apresentado ao Executivo Municipal para publicação em até 60 dias da publicação desta lei. Artigo 12. Os casos de vacância de mandato do conselheiro ou da presidência serão declarados em plena área, do qual se aprovará substituto ou marcará prazos para a substituição, oficiando a entidade representativa para suprir a vaga, que não a fazendo, o CONCEP promoverá a eleição de nova entidade para compor a vaga. Artigo 16. As sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho serão públicas e terão divulgação ampla e irrestrita no boletim oficial do município. Justificativa. Considerando que o referido projeto de lei, que trata da criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, é de extrema importância para a nossa cidade, as referidas emendas visam adequar o projeto à realidade do nosso município, bem como a adequação do texto jurídico. Em relação à modificação do artigo 3º, que visa contemplar diversos segmentos e regular a quantidade de participantes, em relação ao parágrafo 2º, visa regular a área peninsular e continental, contemplando zona norte e sul. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2015, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, projeto de emenda aditiva número 6 de 2015, dispõe sobre acrescentar parágrafo único aos artigos 7º e 12 ao projeto de lei número 69 de 2015, que dispõe sobre instituir o Conselho Municipal de Segurança Pública de Armação dos Búzios, revoga a lei número 306 de 13 de março de 2002 e a lei número 390 de 21 de agosto de 2003 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, ficam incluídos o parágrafo único ao artigo 7º e 12 ao projeto de lei de número 69 de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo único. O Poder Executivo, através de convocação no Boletim Oficial do Município, promoverá audiências públicas para a escolha de quais entidades tratadas no artigo 3º, inciso 8, farão parte do Conselho. Artigo 12. Parágrafo único. É considerada a vacância do mandato quando a entidade não se fizer presente em 5 reuniões durante o período de 1 ano ou 3 reuniões em sequência. Justificativa. Considerando que o referido projeto de lei, que trata da criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, é de extrema importância para a nossa cidade, as referidas emendas visam adequar o projeto à realidade do nosso município, bem como a adequação do texto jurídico. Em atenção ao artigo 12, a presente emenda visa esclarecer a vacância do mandato da entidade representante. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2015, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura das matérias que constam do expediente, senhor presidente. Franqueio a palavra para o vereador Felipe do Nascimento Lopes para fazer uso do pequeno expediente a tratar das matérias que estão na pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Só para registrar a presença do vereador Genilson Drummond de Pina. Registrada. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Nessa manhã eu venho rapidamente falar sobre os 2 vetos que estão na pauta. Vetos, de um projeto do vereador Gelmires e outro de um projeto que já estava aqui na casa há algum tempo, que instituía tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito de Armação dos Búzios.
esses vetos chegaram à casa e nós analisamos o veto e estamos pedindo a derrubada dele, por entendermos que as matérias são de interesse da coletividade. O projeto do vereador Gelmires, por exemplo, obrigando ao Poder Executivo a expor em site da Prefeitura as contas ou as prestações de contas dos funcionários que pegam o chamado adiantamento, né? O funcionário pega adiantamento para uma série de despesas que às vezes elas não se justificam. Nós temos visto esses acontecimentos aí Brasil afora através da mídia. Então, esse dinheiro que às vezes o funcionário pega achando que não tem dono, tem dono. Tem dono sim, o dinheiro público tem dono. E a população é a quem pertence esse dinheiro. Então o vereador Gelmires, quando fez essa matéria, para que se tivesse mais responsabilidade e compromisso com o dinheiro que é pego para gastos e atividades que deveriam ser para a função da administração pública. Nós já vimos aí em reportagens absurdos sendo cometidos com esse dinheiro. Então a matéria é uma matéria importante, é um projeto que foi aprovado nesta casa pelos vereadores, né? Os vereadores aprovaram, acharam que a matéria é importante para que traga transparência ao que acontece com o dinheiro público e organização também. Então o prefeito vetou e nós estamos derrubando este veto, estamos pedindo que a matéria continue, que a lei vire de fato, o projeto vire de fato lei e isso passe a vigorar e a população tenha acesso a estas informações. O outro projeto que o prefeito vetou foi exatamente esse que institui tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. Nós acreditamos que a derrubada desse veto é porque nós acreditamos que tem que se fomentar mesmo, tem que se incentivar as pequenas empresas, tem que se incentivar as empresas de pequeno porte, porque quando a gente faz esse incentivo, é claro que a própria prefeitura é a primeira a sair beneficiada, porque nós vamos tirar várias pessoas que estão na informalidade para formalidade, né? A arrecadação vai aumentar. Então é importante que nestes momentos de crise se traga e se dê benefícios para quem quer e quem pode investir, mesmo que seja uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então também nós estamos derrubando esse veto, porque acreditamos que é importante que as pessoas saiam da informalidade e que elas possam, inclusive, aquecer a economia local. O governo não entendeu, achou que estava fora do momento, mas nós acreditamos que o momento é esse e que esses incentivos têm sim que acontecer. Não dá para, num momento de crise como esse, o governo só vir com um arroxo tributário, um arroxo fiscal, querendo que todo mundo pague mais, quando na verdade ele não faz o fomento de investimentos para a cidade. Isso que é importante. Nós estamos vendo aqui, passei há poucos dias ali em São Pedro, e vi que vai sair um novo atacadão, maior ainda do que o que já tem lá. Porque é importante que nesses momentos o governo atraia investidores, né? Que queiram, que tenham condição de investir. Então, para combater a crise, não se trata de arroxo tributário, e sim de fomento a aqueles que querem investir, de fomento a investidores. Então, nós estaremos aqui, deixamos aqui a nossa posição. A vereadora Joyce não está presente hoje por motivo de saúde, mas ela foi uma grande vereadora uma grande pessoa que pegou esse projeto e conduziu esse projeto das microempresas e pequenas empresas de pequeno porte. Ela conduziu esse projeto, ela conversou, ela teve maior atenção com esse projeto.
tinha o maior interesse porque achava que era importante esse projeto. E eu lembro que ela defendeu muito esse projeto aqui, por isso nós estamos também derrubando esse veto. E o projeto do vereador Gelmires, que é um projeto de acesso à informação, de transparência das contas públicas, e nós não podemos estar na contramão disso. Então, são essas as minhas palavras nesse pequeno expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Messias Carvalho da Silva a fazer uso do pequeno expediente, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, em exercício, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Nesses 5 minutos nós abordamos matérias que constam do expediente da sessão, sendo que normalmente matérias da ordem do dia, elas vão à votação e pelo menos o regimento estabelece que a discussão de matérias que vão à votação se dariam na ordem do dia, mas não temos praticado isso, então a gente acaba abordando também questões relacionadas a matérias que estão na ordem do dia nesses 5 minutos ou nos 15 minutos que o vereador também tem. Mas hoje, sendo assim, eu quero também falar rapidamente sobre os 2 projetos de veto que estão na ordem do dia. O projeto de veto que trata da mudança proposta quanto à concessão de adiantamentos, nosso entendimento é que não procede as razões de veto apontadas pelo prefeito. Adiantamento e prestação de contas, na nossa opinião, é uma peça só. E eu falo isso como servidor do Banco do Brasil, que há muito tempo atrás, servidor do banco, desde sempre, pega adiantamento quando vai viajar, quando vai participar de um curso, quando vai representar a empresa em algum evento, e ele pega um adiantamento com base em tabela pré-estabelecida. Valor de passagem, valor de diária, valor de alimentação. Já tem um custo estabelecido para o estado onde se dará aquele evento, e o funcionário pega o adiantamento com base numa tabela. E a prestação de contas nem se apresenta, nem se justifica, porque ele pegou aquilo que o banco já estabeleceu para ele pegar. Aí a pergunta que a gente faz sempre é a seguinte: por que numa prefeitura não funciona do mesmo jeito? Aí a prestação de contas era devida quando a permanência do servidor ia além daquele prazo estabelecido, e diga-se, ele não ia porque ele queria, ele ia porque a empresa mandava. Então a empresa já estabelece custos em tabela e esse valor é repassado para o servidor. Vai ficar, o curso é de 1 semana, tem um custo estabelecido. O curso foi prorrogado ou teve uma despesa extra, aí então o servidor pegava a nota, apresentava para ele ser ressarcido daquele valor a mais que ele teve de despesa com aquela atividade que ele desenvolveu. Então, assim é que a coisa deve funcionar, mas não funciona desse jeito. Então eu acho que esse encaminhamento, para mim, na minha opinião, é uma redundância, é que na verdade o governo não pratica, né? Mas para mim, falar de adiantamento é falar da prestação de contas, é uma peça só. Você pegou um adiantamento, você presta contas. Então, se dá publicidade ao adiantamento, que se dê a prestação de contas também. Então fica esse entendimento. E nós, então, entendemos que não cabe as razões de veto apontadas pelo governo. Com relação ao outro projeto de veto, que é sobre um projeto que foi discutido em 2012 com o SEBRAE para regular benefícios a micro, pequenas empresas e MEI, microempreendedor individual, quero dizer, é um projeto de 2012. Esse projeto ficou na Câmara quase 3 anos parado. Então, quando se fala de algo de interesse público, de interesse de empresas, microempresas, pequeno empreendedor, aí eu sou vereador, mas eu tenho que cortar na carne nessa hora. Ora, se houve algum prejuízo para microempreendedores, para empresas, pequenas empresas, para pequenas empresas, microempresas, ora, se houve prejuízo,
Por que a Câmara ficou com esse projeto quase 3 anos? Por quê? Por que ele não foi encaminhado com a urgência ou no prazo regimental estabelecido para que ele, naquela época em que a matéria foi abordada, com base em normas estabelecidas naquela época? Então, o presidente Henrique designou um relator especial para que um projeto que estava parado tramitasse. Ele veio à votação. Claro que nós votamos o projeto porque o nosso sentimento é regular algo que traz benefícios para pequenas empresas, para microempreendedores. Lógico, nós queremos isso. Só que o prefeito veta. Eu fui buscar as razões de veto. Fui buscar. Consultei o setor de fazenda. A vereadora Joyce também me informou que ela conseguiu até um relatório que foi feito pelo setor de fazenda pública, que encaminhou para o secretário de fazenda, argumentando que o projeto de lei, da forma que ele foi votado pela Câmara, quase 3 anos depois, estava inconsistente com aquilo que hoje se entende, e até porque esse projeto gerava ali algumas situações que poderiam implicar em perda de receita, e que essa questão deveria ser revista. E com fundamentação apresentada pelo corpo técnico da Secretaria de Fazenda. Nós estivemos com o secretário, ele disse que já fez contato com o SEBRAE para rever essa questão, para que um projeto que atenda microempresas, pequenas empresas, microempreendedor individual, seja encaminhado de maneira atualizada, com base na legislação que aí está, e com base em valores que sejam compatíveis com aquilo que se pratica hoje, e também com uma previsão de uma compensação orçamentária caso esses benefícios impliquem em perda de receita. Então, é uma argumentação técnica que nos constrange, claro que nos constrange, porque nós, legisladores, repito, no afã, na intenção de beneficiar empresas, que é o nosso interesse sim, nós colocamos em votação um projeto que estava parado há quase 3 anos, e ele hoje não está mais de acordo com aquilo que os técnicos entendem que seria praticado nos dias de hoje. Então, senhores, nesse caso eu entendo que não é uma questão de prefeito, não é ele estar contra ou a favor, é uma questão técnica que penaliza, sim, o legislativo, porque ele, na época em que a matéria deveria ser encaminhada, não foi, e nós temos que assumir a nossa meia-culpa nessa questão e entender que é uma matéria importante, mas da forma que foi encaminhada, intempestivamente, o legislativo pecou. E deve sim acatar o veto, e aí sim cobrar do governo, como disse o secretário, que de fato, de imediato, o SEBRAE seja chamado, já que foi ele na época que produziu esse material, junto com o então governo anterior, em 2012, e que o SEBRAE encaminhe então uma nova proposta, e essa é a nossa cobrança, senhor presidente, que o legislativo comprometido com esse interesse cobre do executivo de imediato o encaminhamento de um projeto de lei atualizado, regulamentando esses benefícios para as micro e pequenas empresas e para os microempreendedores individuais. Esse é o entendimento, não é um entendimento político, porque se trata de matéria de interesse público, mas não é um entendimento, digamos assim, de política num termo pejorativo, aquela política pequena em que, prefeito quer prejudicar, nós queremos ajudar. Não se trata disso. É apenas regular essa matéria como tem que ser, para que o interesse público prevaleça e não questões políticas que não sejam relevantes. Obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer o uso do pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, nosso ex-secretário de Turismo, Isaac, presente, sejam todos muito bem-vindos. Quero registrar com muita alegria também a presença do meu amigo Gomes, acompanhando
todo um desfecho, né, que acredito que será a pauta em seguida, porque esses 5 minutos é para falar sobre a pauta, do que vem acontecendo aqui no Poder Legislativo. Eu queria rapidamente, senhor presidente, falar a assistência das propostas de emenda que apresento ao projeto que institui o Conselho Municipal de Segurança. São emendas que adequam o projeto, são emendas que estabelecem os critérios de eleição, de instituição do regimento interno, dando garantia para que as entidades extra, fora pórtico, né, como alguns costumam dizer, tenham definitivamente uma participação. Então, são adequações, nada mais do que adequações do projeto, que a gente possa estar votando o projeto que institui o Conselho Municipal de Segurança, por diversas razões que temos ao longo desses últimos 3 meses, abordando no uso da tribuna. Quero falar rapidamente do meu voto favorável ao projeto do vereador Gugu de Naí. Temos abordado constantemente a questão da transparência nos gastos públicos. De igual forma, tem que ser com o vereador, lá no site, dando completa e ampla divulgação aos gastos do Poder Legislativo. Então, meu voto, vereador Gugu de Naí, é favorável à manutenção do projeto de lei. E aí eu queria rapidamente também abordar, senhores, o que foi falado pelo vereador Felipe e pelo vereador Messias. Esse é um projeto, vereador Messias, vereador Felipe, que é um projeto de lei complementar 01 de 2012, aprovado em 2015, mas eu gostaria de destacar, vereador Messias, que a lei complementar federal 123 é de 2006. Esse projeto, senhores, quando chegou à Câmara, foi para a Comissão de Finanças e Licitação, a qual eu presidia, e lá atrás, se os senhores pegarem o projeto original, os senhores irão constatar que lá atrás, junto com a Cláudia do Sebrae, nós apontávamos uma série de inconsistências, e eu não dei o parecer. Esse projeto tramitou comigo, então eu tenho propriedade de falar hoje aqui. E nós falávamos sobre essas inconsistências e não obtivemos resposta na discussão que nós tivemos naquele período com a Secretaria de Finanças e a Cláudia do Sebrae. Então eu gostaria de deixar isso destacado e ainda acrescentar que a Lei 123 de 2006 já houve uma série de modificações através da lei, se não me falha a memória nesse momento aqui, 147 de 2014, sancionada, está aqui, sancionada pela presidente Dilma, a lei complementar 147 de 2014, que modificou a redação da 123 de 2006. Então, temos que ter muito cuidado. O vereador Messias colocou aqui com propriedade que no afã de estimular, né, de incentivar as empresas, principalmente as empresas pequenas e de médio porte, dentro do nosso município, que é uma necessidade, e aqui fica. Eu estava lendo uma matéria ontem do prefeito de São Pedro da Aldeia, Chumbinho, com a iniciativa de atrair para dentro daquele município, né, empresas que geram emprego, receita. Nós temos, e aí entra no meu rol, eu estou fazendo umas anotações que entra no meu rol de discussões de 18 anos. Fica ao prefeito doutor André, eu acho que seria de grande valia, seria um grande gol para o governo, né, que o governo, através de Humberto, que é um jovem competente, sério, inteligentíssimo, que o governo comece a delinear aquela área da Baía Formosa ali na divisa com o município de Cabo Frio como uma área de grande interesse de negócios. Nós precisamos atrair, temos o turismo, Isaac, Zé Márcio, e falava ontem, tomei um café com o pessoal, os garçons do Xiringuito, porque eu estive lá visitando a minha amiga Ivete, muito feliz com ela naquele quiosque, naquele restaurante, e conversei com alguns turistas, conversei com alguns proprietários de pousada, e aí a gente bate na tecla sobre o turismo, e é o nosso motor, é a nossa principal vocação, sim, mas
se conseguíssemos, se planejarmos a médio prazo, trazermos essas indústrias, não poluentes de preferência, obviamente, para dentro do nosso município, numa área que pode crescer, né? Seria muito interessante. Então eu vou estar, vereador Felipe Lopes, acompanhando as argumentações do vereador Messias, pelo que eu pude analisar. A matéria não se encerra. Eu acho que o poder público, tive conversando rapidamente com o secretário de Finanças, Renato de Jesus, aponta nesse sentido, vereador Messias, de dar continuidade nessa discussão, e vamos estar cobrando. A vereadora Joyce, gostaria que ela estivesse aqui, porque a vereadora Joyce fez um excelente trabalho com os demais membros da comissão, quando analisou toda a legislação do Código Tributário. Então, acho que a vereadora Joyce pode agregar muito, pode acrescentar muito nessa discussão, de retomada dessa discussão, e que nós possamos estar analisando uma nova matéria, uma nova legislação nesse sentido, porque eu acho que sim, acho que o cunho social é importante. Temos aí empreendedor individual, não é o suficiente, e nós temos que abranger aqui a micro e a pequena empresa. Então são as razões que eu uso na tribuna nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência e internautas que nos assistem nessa manhã, meu cordial bom dia. Falar também dos dois vetos, que eu acho que são as duas matérias, além das matérias do vereador Lohan. Primeiro, projeto do vereador Gugu de Naí, sobre a prestação de contas. E, como já foi falado aqui pelos vereadores que me antecederam, vereador Messias, vereador Lohan, as contas públicas, o próprio nome já diz, ela é pública, tem que ter o conhecimento da sociedade, o conhecimento da população, e os ordenadores de despesas, eles têm que estar cientes dos gastos com o dinheiro público e apresentar. Então não pode esconder nada, e acredito que eles também não tenham nada a esconder. Acho que não tem problema nenhum, e tem que ser dessa forma, tem que ser apresentado, a população tem que ter o conhecimento, aqueles que têm interesse, e tem que estar, e por isso, de igual forma, acho que tem que ser mantido aí a proposta do vereador Gugu, para que todos tenham acesso não só a esse tipo, mas a tudo que seja publicado no site da transparência, para que a população possa ali acompanhar os gastos públicos, que é um dever não só do vereador, mas daqueles que tiverem qualquer tipo de interesse. O segundo veto já é um pouco mais complicado. Por quê? É uma lei número 1 de 2012. Já foi falado aqui por diversas razões, não sei por que razão, por que motivo, seguindo uma orientação de uma lei de 2006. Quando ela surgiu em 2012, ela já estava defasada. E de 2012 para 2015, mais ainda. E repito, eu acho que é importante, o vereador Lohan falou e colocou muito bem, eu acho que é importante continuar com esse trabalho, e que se chame aqui SEBRAE, a Câmara, o Executivo, a Associação Comercial, para que dê realmente esse incentivo. Agora, não podemos colocar uma lei em funcionamento onde no mês seguinte nós vamos ter que mexer na lei. E aí, os vereadores têm que ter essa responsabilidade, porque o que acontece? Entra prefeito, sai prefeito, às vezes o prefeito quer colocar, por ter perdido a eleição, ele quer colocar uma responsabilidade no prefeito que vai assumir, mas de uma certa forma prejudicando a população. A gente já viu aqui orçamentos colocados, depois, obviamente, que o prefeito perdeu a eleição, aí ele coloca um orçamento que ele não gostaria que aquele orçamento fosse daquele jeito, se fosse para ele. Ou seja, ele prepara dois orçamentos, um para se ele ganhar e outro para que se ele
perder. Então isso não pode acontecer, a população está acima de qualquer prefeito, a população está acima da Câmara, e os vereadores têm que ter essa responsabilidade para não permitir que isso aconteça. E aí essa lei, ela foi colocada em 2012, né? Ela poderia ter sido aprovada, o prefeito anterior tinha maioria na Câmara, não aprovaram, né? Porque ela foi visto pelo vereador Lohan, pelo vereador Messias, pela vereadora Joyce, que ele já nasceu capenga, já nasceu prejudicado. Então é preciso fazer um trabalho nesse sentido, de dar essa condição melhor aos pequenos e microempresários, é lógico que sim. Agora, fazer uma coisa que no mês seguinte não tenha que mexer. E aí, com responsabilidade, mesmo porque uma vez o recurso já está previsto para o ano seguinte, aí você faz uma alteração, quer dizer, da onde você vai compensar aquela perda. Aí daqui a pouco você retira um recurso, você não apresenta da onde vai tirar, daqui a pouco vem, mas faltou recurso para isso, para aquilo, vem na Câmara cobrar do vereador por que não tem aquilo, porque foi retirado um recurso que estava previsto e que não foi apontado uma nova condição de receita. Então, vamos dar sequência, continuar o trabalho. Eu acho que é preciso que se faça realmente, mas fazer com responsabilidade, apontando as questões, trazendo a associação comercial, os pequenos e microempresários, para que eles possam discutir aquilo que está sendo votado, aquilo que vai estar de acordo com a necessidade dos pequenos e microempresários. Então fica aqui. Eu não ia nem entrar nessa seara, mas eu até peguei o regimento, só para a nível de mais questionamentos, né? Há alguns que acham que sim, outros não, mas é questão de entendimento. O nosso regimento prevê a indicação das matérias, ou seja, só quem pode apresentar matéria: o vereador, o prefeito, né, o executivo, as comissões, né, obviamente continua com os vereadores, ou por iniciativa popular. E esse projeto ele é de 2012, ou seja, ele continua por uma pessoa que não é mais prefeito, não tem mais a legitimidade. Se ele for arquivado, quando ele retorna num novo momento. Ele retorna num novo momento. Então, há um questionamento, sim. Eu conversei com a Procuradoria, um acha que não, mas há um entendimento de que não poderia dar continuidade a esse projeto. Porque é um novo momento, é um novo projeto. Então, também, além disso, tem esse questionamento. Se é realmente pertinente um projeto anterior, porque se ele for arquivado, ele tem que voltar. Quem é que está apresentando? Quem é que está apresentando o projeto? Só quem pode é vereador, prefeito e iniciativa popular. População. Para concluir, vereador. 5%. E aí fica mais esse questionamento, até mesmo para os próximos projetos que porventura forem apresentados. Vamos supor que pega um projeto aí do ex-vereador Evandro que não foi aprovado e você coloca. Você não pode colocar um projeto do ex-vereador. Você tem que assumir o projeto, fazer algumas modificações e entrar com quem exerce o mandato. Obrigado, senhor presidente. Estarei colocando em votação a ata ordinária do dia 31/3/2015. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Estarei encaminhando o projeto de lei número 97/2015 para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final. E o projeto, e encaminhar os projetos de emenda de número 6 de 2015 e 9 de 2015 para a Comissão de Constituição e Justiça. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Aproveitar aqui em plenário, senhor presidente, fazer um pedido especial ao presidente da CCJ, então, o vereador Felipe do Nascimento Lopes, porque nós precisamos aprovar, repito, o projeto que institui o Conselho Municipal de Segurança. Então, pedir, dentro do possível, vereador Felipe do Nascimento Lopes, que o mais rápido possível essas emendas possam ser analisadas, porque, inclusive, o Conselho Comunitário tem muito nos perguntado e cobrado quanto à votação dessa lei. Repito, eu acho que é o terceiro braço importante
Conselho Comunitário, instituir o Conselho Municipal e a Comissão de Segurança da Câmara, para que a gente tenha um pouquinho mais de força para continuar na pegada de cobrança, no sentido de buscar melhorias no que tange a segurança pública dentro do nosso município. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Nós havíamos encaminhado esse projeto para a presidência, com esses erros que veio de lá. E o vereador Lohan, ele prontamente fez algumas emendas para corrigir o que estava errado dentro do projeto. Eu encaminhei à presidência para saber se a presidência retornaria com o projeto para o executivo, mas aí o vereador Lohan se colocou à disposição para corrigir esses erros. Então, nós estaremos analisando as emendas do vereador Lohan e que, estando corrigido, erros apontados pela Procuradoria da Casa, provavelmente estaremos colocando aí mais breve, se possível, para a próxima sessão. Obrigado, vereador Felipe do Nascimento Lopes, pela compreensão. Estaremos entrando agora na ordem do dia. Solicito... Uma questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem concedida, vereador. Não vejo necessidade de fazer uso da tribuna, mas eu preciso informar duas coisas. A primeira é que estive com a secretária Deise, de Educação, e está confirmada uma reunião na sala das comissões com os vereadores da Casa para o dia 29 de outubro, às 14 horas. A secretária virá, acompanhada dos secretários adjuntos e corpo técnico, para prestar esclarecimentos sobre diversas questões que têm sido levantadas: ajuda de custo, uniforme, merenda escolar, merenda, uniforme, ajuda de custo. Tem uma outra questão também que é muito questionada pelos vereadores sobre a educação, que me fugiu agora, mas a princípio nós temos uniforme, merenda escolar, ajuda de custo, e tem um outro tema também. Não, também essa questão não é o ônibus, não, mas eu lembro daqui a pouco e falo. Mas temos 4 questões principais e algumas outras, e ela vai estar à disposição para que todas as questões sejam apresentadas, questionamentos sejam feitos. A outra questão, senhor presidente, é que na sessão anterior eu anunciei que faríamos uma reunião pública sobre o plano de saneamento básico, mas que dependeria da confirmação, da designação deste vereador como relator, e isso foi confirmado por um ato da presidência, mas também dependeria da chegada ao meu gabinete do processo administrativo que compõe aí, um processo, isso aqui, no qual consta ali a proposta para o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu não posso proceder a qualquer encaminhamento enquanto o processo não chegar às minhas mãos. Inclusive, solicitei ao meu gabinete que desse ciência à presidência que até o presente momento o processo não chegou em minhas mãos. Sendo assim, aguardo que isso seja feito, para que a gente possa proceder aí a um trabalho para encaminhar à votação o Plano Municipal de Saneamento Básico. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Essa reunião do dia 29 é da Comissão de Educação, essa reunião é pública ou é só para os vereadores? Essa reunião não é uma reunião pública, é uma reunião da secretária. Estamos informando, estamos noticiando que faremos uma reunião na sala das comissões da secretária e sua equipe com os vereadores da Casa, dia 29, às 14 horas. A Câmara tem ferramentas para, se houver a necessidade, promover reunião pública, mas essa reunião não é pública, é uma reunião dos vereadores na sala das comissões com a secretária e sua equipe. Ainda uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Faltou esclarecer que essa reunião ela é promovida pela Comissão da Casa de Educação. Regimentalmente está previsto que comissões podem convidar secretários para reuniões,
Não está dito que é audiência pública, são audiências da comissão com personalidades, com autoridades que são convidadas. Então, neste caso, regimentalmente, é um convite da Comissão de Educação da Casa à secretária e sua equipe para prestar esclarecimentos aos vereadores. Reunião na sala das comissões. Obrigado. Senhor presidente, só um esclarecimento. Então é uma reunião da Comissão de Educação que o presidente está falando, né? Geralmente as reuniões de comissão, como Vossa Excelência fazia aqui do consumidor, ela é aberta também a público. Não, mas vereador Felipe Lopes, por se tratar de um requerimento onde que foi aprovado de minha autoria, onde que estava solicitando a presença da secretária de Educação e por um erro da minha equipe colocou só para ela vir discutir somente, falar do uniforme e sobre a merenda. Então, se ela viesse para cá, ela só ia se ater a essas duas pautas. Ela só ia ter. Então, conversando com o vereador e presidente da Comissão de Educação, solicitei a ele para que traga ela. A gente vai estar montando, sim, solicitando os demais colegas, para que venha, sim, um representante dos universitários, para indagar por causa dessa demora de 4 meses. Para a gente estar buscando sempre um entendimento, buscando uma solução. Mas porque aqui ela vindo aqui, vai falar durante 30 minutos só deste tema, merenda e uniforme. A gente não vai poder perguntar sobre ajuda de custo. Então, ali dentro da comissão... Senhor presidente, desculpa. Sim. O que deu a entender que seria uma reunião fechada, mas se é uma reunião de comissão, geralmente uma reunião de comissão pode ser pública também. Não, todas as reuniões de comissões têm sido ela pública. O vereador e presidente da Comissão de Segurança vem o tempo todo desenvolvendo esse trabalho, também o de turismo, e tornando sempre público. Tá okay, e assim vai ser. Só minha dúvida. Obrigado. Tá ok. Ainda uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Na condição de presidente da Comissão de Educação, eu fiz um encaminhamento para que se abra para os vereadores a pauta. Como Vossa Excelência disse, eu lembrei qual é o outro assunto. São as questões relacionadas com a Subsecretaria de Esporte e Lazer, que na verdade até foi dito isso, quando o requerimento foi aprovado falando de merenda e uniforme, na audiência aqui, na sessão plenária, os vereadores não poderiam entrar em outro assunto, porque o plenário aprovou uma vinda da secretária para tratar de merenda e de uniforme. Então, não teríamos nós a autorização de entrar em outra questão e a secretária, se alguém assim fizesse, estaria autorizada a se calar, porque a abordagem autorizada pelo plenário era para merenda e uniforme. Então, dentro do entendimento, nós abrimos a discussão para que os vereadores da Casa, essa reunião convocada pela Comissão de Educação, para que os vereadores da Casa que estejam, para a gente ampliar e tratarmos de todas as questões relacionadas à educação. O Legislativo é composto por 9 vereadores, é um colegiado, cada um com seu posicionamento político, com o seu entendimento, com seus questionamentos, e isso terá toda a liberdade de se expor essas questões para a secretária e sua equipe. Essa questão de não ser aberta a uma participação popular é para que a gente objetive o que vai ser tratado nessa reunião e que seja aberta ali para os vereadores exporem todas as questões e depois se manifestarem publicamente. E se houver necessidade de um desdobramento, que se faça um outro momento, até com a abertura para a sociedade civil, os setores organizados. Quer dizer, a nossa intenção é conduzir um processo de maneira organizada e garantindo que a gente avance, e não tumultuar de repente um processo que se esgota num único momento e sem que a gente consiga ter resultados. Então, essa é a nossa intenção, organizar, vai ser registrado o que vai acontecer, teremos ata da reunião, a Casa obrigatoriamente terá que dar publicidade ao que foi tratado na reunião, publicar qual foi a pauta, o que foi tratado, o que a secretária disse, isso vai ter que ser publicado. Então, essa questão da transparência, da participação, não se pode ficar apenas presa a uma questão de que há uma reunião fechada. Não é fechada.
é para direcionar, é para organizar e depois terá sim que ser dada publicidade a tudo que foi tratado, a todos os questionamentos e a todas as respostas que serão dadas. Esse é o entendimento. Obrigado. Estarei pedindo aos demais vereadores para que autorização para a gente estar entrando na ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Estarei colocando os vetos em votações. Só uma questão de ordem para orientar o posicionamento em votação de projeto. No caso de veto, é muito comum isso. Vota-se sempre o projeto. Vota-se sempre o projeto. Então, em votação o projeto de veto, os favoráveis permanecem como estão. Tá. Projeto de veto 002/2015, requerente, senhor prefeito municipal. Ementa, dispõe sobre vetar totalmente o projeto de lei número 37/2015, que dispõe sobre alterar o artigo 34 da lei 69, de 8 de julho de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação: a cada adiantamento corresponderá a uma prestação de conta. 2. A prestação de contas deverá estar disponível integralmente no site oficial da Prefeitura de Armação dos Búzios. Coloca em votação. Como é que é? Sim, mas aqueles que foram favoráveis. Estarei colocando em votação esse projeto de veto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Reprovado? Rejeitado o projeto por 5-0. Gostaria de agradecer aos demais colegas por estar acompanhando. Acho que é de suma importância ao longo do mandato. Vem solicitando, indicando, tornando cada vez mais acessível e transparente as ações, não só do Executivo, mas também cobrando do Legislativo. Então, muito obrigado aos demais vereadores pela derrubada desse veto. Projeto de veto de número 003 de 2015. Requerente, senhor prefeito municipal. Ementa, dispõe sobre vetar totalmente o projeto de lei complementar de 01/2012, que dispõe sobre instituir o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional das Microempresas e da Empresa de Pequeno Porte Institucional, pela Lei Complementar Federal, número 123, de 14 de dezembro de 2006. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por 4 favoráveis e 1 contrário. Não havendo mais nada para tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão, em nome de Deus. Encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.